para determinar a profundidade de um poço. Você tem que descer no poço, é claro, né? Os antigos eles usavam um aparato chamado quadrante, que é um quadrado de madeira com a base em escala. Por exemplo, faz de conta que aqui tem 10 centímetros, ok? Então, a partir deste vértice, eu viso, ó, com essa linha eu vou visar o fundo do poço, tá vendo? Ó, aqui você consegue imaginar dois triângulos semelhantes, concorda? Concordo. Tá? Então, me mostra aí os dois triângulos semelhantes. Tem um aqui no quadrante, triângulo pequenininho aqui, tá? E aqui seria a altura do poço. A profundidade do poço, né? A profundidade do poço. E aqui? Aqui, o diâmetro. Então, é só resolver uma regra de 3 simples. Sim. O diâmetro do poço eu meço diretamente e as medidas do triângulo pequeno eu meço aqui no quadrante. É aqui que o senhor vai cavar o poço? É aqui. E como é que o senhor faz para a circunferência ficar certinha? Eu uso essa vara aqui, aí coloco ela dos dois lados. Nas duas direções aqui? Nas duas direções. Aí eu começo em volta A cavar. ao circo, cavar em circo. Você viu que legal? Tem uma ideia geométrica aqui, né? Uhum. O diâmetro, que é a vara dessa circunferência, também é diagonal do quadrado. Ou seja, está embutida a ideia de que o quadrado está inscrito na circunferência. Exatamente. Então, não vamos atrapalhar não, pode continuar fazendo o poço. Eu costumo dar um problema para os alunos que parece meio que piada, né? Uhum. Que é assim, você imagina um poço fictício de 1 metro de diâmetro por 10 metros de profundidade. Faz de conta que um homem cava esse poço em 10 horas. Quantos homens são necessários para cavar o mesmo poço em 10 minutos? Como a regra é inversamente proporcional, que eles vão ver que precisam de 60 pessoas para... Agora você consegue imaginar 60 pessoas dentro desse poço? Impossível. Isso é importante para mostrar que o modelo matemático ele tem que voltar para a realidade para ver se ele se adapta à realidade. Ou seja, nem tudo é proporcional. Eu estou vendo aqui 6 baias. Quantos animais estão cabendo em cada baia? Em torno de 27 a 30 baias. Quer dizer, no máximo estão cabendo aqui 30 vezes 6, 180 animais aqui. Exatamente. 180 animais. Ele comporta até um pouco mais, mas isso é para eles terem, assim, bem tranquilidade no lugar que eles vivem. Que fase que estão esses animais aqui? Esse aqui está na parte inicial para crescimento. Para crescimento. Isso. Então, eles são alimentados com ração, não é isso? Ração. O consumo de cada animal por dia é de aproximadamente quanto? Nesse caso aqui, esses animais aí devem ser em torno de 300 a 400 gramas por dia animal. Por dia, animal. Isso. Tá. Agora, esse recipiente de ração aqui, quanto cabe aqui de ração? Aí cabe 80 quilos. Ó, esse recipiente aqui, ele se assemelha a uma pirâmide truncada. Quer dizer, é possível usar algumas ferramentas matemáticas para calcular o volume desse recipiente. E essa é uma boa dica de atividade para a sala de aula. Lilian, sempre que eu estou num ambiente rural como esse aqui, por exemplo, nesse caso aqui que tem uma baia de suínos, eu me lembro de um problema clássico que aparecia em livros antigos, que tinha um enunciado que relacionava porcos e galinhas. O enunciado é o seguinte: num dado sítio tem porcos e galinhas, contando todas as cabeças, são 36 cabeças. E contando todas as patas, são 112 patas entre porcos e galinhas. Então eles perguntam, o enunciado pergunta quantos são os porcos e as galinhas. Você consegue imaginar qual era o objetivo de um problema como esse? Para resolver sistema de equações com 2 variáveis e 2 incógnitas. Que se espera que chamar porcos de X, galinhas de Y. Como é que ficaria o sistema? X mais Y igual a 36, 2x mais 4y igual a 112. Tá. A ideia é essa, né? Quer dizer, apresentar uma suposta aplicação de sistemas de equações. Mas aí, uma vez eu formulando isso para um aluno, ele apresentou uma solução super engenhosa. Imagina que todos os porcos levantem as patinhas de trás. São 36 cabeças. Quantas são as patas no chão?
72. Que é 2 vezes 36. 2 vezes 36. Tá. Como eram ao todo 112 partas, então quantas partas estão levantadas? 112 menos 72, 40 patas estão levantadas. Todas de porcos. Dividindo por 2 dá? 20. 20. Então 20 são os porcos. Como eram 36 cabeças, 36 menos 20? 16. Então, Lilian, eu acho que a gente conseguiu mostrar uma grande diversidade de situações contextualizadas para explorar a matemática a partir do campo, do meio rural, esse tipo de contexto. Nós conseguimos abordar tanto a geometria quanto a parte de medidas, que é uma coisa que num contexto rural fica muito mais significativa. Certo. Tem uma cultura muito rica esse ambiente, né? Muitos professores me escrevem ou pedem dicas de como é que eu posso ensinar tal conteúdo de modo que seja interessante para os alunos. Olha, aqui a gente trabalhou com medida de terreno, com formas, deu um sentido para a trigonometria. Você gostou daquelas ideias de distâncias inacessíveis? Né? Isso dá para simular tanto em lugares mais amplos, como aqueles que a gente explorou, como também num bosque, medindo a altura só da árvore. Então, que outras ideias você acha que a gente ainda pode explorar nesse contexto do meio rural, do campo, da produção? Por exemplo, quando a gente fala de líquidos, a gente poderia explorar o leite da vaca e falar Isso dá mote para explorar proporcionalidade, volumes, medidas, etc. Pois é, eu acho que isso que a gente mostrou dá sentido para uma das recomendações dos parâmetros curriculares, que é trabalhar com projetos interdisciplinares, não é? E, então você gostou todo esse trabalho que a gente fez? Adorei. Então vamos comer um queijinho lá, que o pessoal fez com leitinho. Esse foi um belo cenário onde o professor Bigode e a professora Lília exploraram a matemática prática. Se você dá aula em escolas rurais ou pode levar seus alunos ao campo, aproveite para dar aulas criativas, explorando o que o sítio ou a fazenda podem oferecer. Porque também aí tem matemática em toda parte.